Então vamos voltar a Êxodo 33. Voltar a Êxodo 33. Versículos de 4 a 6, que diz assim: Ouvindo o povo, estou em Êxodo 33, versículo 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, prepara-nos para a pregação da Tua palavra, que ela seja muito útil a nós e realmente nos enriqueça espiritualmente, nos faça crentes melhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na Nova Versão Internacional, a frase "para que eu saiba o que hei de te fazer" é "e eu decidirei o que fazer com vocês", que basicamente é a mesma coisa. Na pregação passada, era o mesmo texto, eu comecei com uma pergunta teológica: se Deus não sabia ainda como ia agir, como é que fica a onisciência dele? E então respondi a pergunta, só que eu comecei a digredir e fui longe mesmo, e saí do texto totalmente, e não fiquei com texto nenhum, inclusive, e falei de várias coisas da vida cristã, de improviso ali, e tomei o tempo da pregação inteira. Então, nós hoje vamos retomar de onde nós estávamos, que era bem no comecinho mesmo da pregação. Então, mesmo Deus tendo dito que não iria mais com o povo, eu não vou explicar aqui o pano de fundo, que já tenho explicado bastante. Parece que aos olhos de Moisés, ou é provável que aos olhos de Moisés, Deus, mesmo remotamente, parece que estava admitindo alguma alteração nos planos dele, Deus, na decisão dele de não ir, dependendo da reação do povo. É o que dá a parecer. E se Moisés entendeu assim, pensou certo. Porque isso acontece nas Escrituras, vemos esse tipo de atitude de Deus acontecer. E a Bíblia deixa muito claro o tempo todo, que Deus é extremamente sensível às nossas reações. Esse nossos, inclusive, dos seres humanos, crentes e não crentes, todos os seres humanos, ele é muito sensível. Obviamente, quando alguém se torna filho de Deus em Cristo, deixou de ser uma criatura dele, mas passa a ser um filho mesmo, é claro que essa sensibilidade se torna muito visível. E ele fala abertamente de si próprio, quando ele deixa claro que é um Deus perdoador, que o fato de ser perdoador, ele quer que seja uma característica dele, ouvida pelos que lêem as Escrituras, compreendida, de alguma forma valorizada, que a gente saiba mesmo de dentro do coração que Deus é um Deus perdoador. Usando a expressão com todo o respeito e também com reverência, eu diria: Deus é um Deus de coração mole. Nós vamos ler uma passagem lá em 34, no capítulo seguinte, que fala muito disso, do que Moisés exalta a bondade e a misericórdia de Deus, que eu não vou ler, porque vamos já chegar lá daqui a alguns domingos, a gente chega lá se Deus quiser. Mas tem duas passagens gostosas, entre muitas outras, de nós lermos sobre este ponto. Então, Isaías, capítulo 57, veja que passagem gostosa.
Talvez valha a pena até você chegar lá e, se gostar de grifar sua Bíblia, se você gosta, talvez seja uma boa passagem para isso. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Estou em Isaías 55:7. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Passagem muito gostosa de se ler, muito agradável, especialmente para nós crentes que conhecemos a Deus, sabemos os critérios dele para o nosso relacionamento com ele, e obviamente não vamos abusar e nunca deixar de lembrar que ele é Deus, de temê-lo, e está tudo presente na nossa adoração. Mas esse aspecto da misericórdia dele e do poder, da capacidade dele e do gosto dele de perdoar e perdoar é muito gostoso de saber. Em Jeremias 29:11, não fala exatamente do aspecto de perdão, mas fala do coração de Deus com relação àqueles que ele ama. Jeremias 29:11 é outra passagem muito tocante, muito do coração de Deus. Jeremias 29:11. Eu é que sei, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí ele explica, para a gente não ficar só pensando e imaginando, será que ele quer dizer isso ou aquilo? Como se fosse, ou seja, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É bom demais. Então, fica aí o toque. Saiba, irmão, irmã, usufruir desse atributo perdoador de Deus e de reconsiderar em função do comportamento do filho dele, da filha dele, do crente. De considerar, reconsiderar. Deus reconsidera. E eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha vontade é dizer, e a imutabilidade dele, mas não vou mais nessa não, porque eu vou começar a falar, porque eu fico imaginando que vocês estão perguntando na cabeça, como é que Deus reconsidera se ele é imutável? Não vou responder, desculpe, mas dessa vez eu vou terminar esse texto, se Deus quiser. Mas ele é imutável mesmo, viu? Claro, a Bíblia diz que é, então é. Então o fato dele reconsiderar algumas decisões dele não significa que ele deixou de ser imutável. Não é mutabilidade no sentido teológico. Muito bem, Moisés então desce do monte onde ele estava, aqui não diz que ele desce, mas é implícito, e conta tudo ao povo. Deus não vai mais conosco. E o povo se pôs a prantear. Chorou demais. Tirou os enfeites muito desligados, inclusive, a paganismo e a idolatria. E ali, parece que ali encerrou de vez o costume dos judeus de se enfeitarem com esse tipo de enfeites, que chama de atavios. É interessante que a Bíblia está repleta de arrependimentos, entre aspas, dos judeus, que choram na hora de uma punição, especialmente nós vemos isso no ciclo dos juízes, lembram que eles pecavam, Deus então castigava, geralmente através de um opressor vizinho, um povo vizinho opressor, aí o povo chorava, sofria, chorava, aí, Senhor, tem misericórdia de mim, de nós e tal. Aí Deus mandava um juiz, era um líder, e ele livrava Israel daquele tirano vizinho e tal. Aí passava um tempo em paz com Deus, tudo bem, aí depois tudo de novo. Estou mostrando que era uma coisa mais pelo sufoco, não de coração. E cheios de exemplos assim. Mas aqui temos um raro com relação ao povo judeu lá, porque parece que dessa vez foi sincero, o choro deles.
Inclusive, se eles não tivessem se arrependido, aquela notícia de Moisés teria sido uma boa notícia. Como é? Deus não vai mais conosco? Não. Ufa! Que coisa boa! Vamos ficar mais livres. Não seremos mais duramente castigados cada vez que a gente pecar, e Deus se irrita e zanga, e aí manda uma praga e mata não sei quantos de nós, ou algum tipo de castigo, coisa cansativa. E o melhor é que ele ainda garantiu a terra, que mana leite e mel. Ficamos no melhor dos mundos. Ficamos com o melhor que podia ser. Deus não vai conosco, com aquela opressão toda, e nem cancelou a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. A terra é nossa, está garantida, nossa terrinha está lá esperando leite e mel. Beleza, melhor opção. Sabe que muita gente pensa que é livre, porque não tem compromisso com Deus, e pode fazer o que quer, não tem satisfação a dar? Na realidade, essa liberdade que o ser humano tem é uma liberdade de fazer o mal, uma liberdade desgraçada que ele tem de fazer o mal e de se afastar ainda mais de Deus. Na grande maioria das vezes, quando alguém se sente livre de Deus, é para pecar. Com consciência que está pecando, ou nem tanta. Mas é fato. Estou livre de Deus. Quem já pensa assim, já está mostrando o rumo que quer seguir. O rumo do coração pecaminoso, carnal. Alguns até pretendem e gostariam de agradar a Deus em algumas coisas, mas não conseguem. Está longe de conseguir. Pergunto eu, isso é lá liberdade? Liberdade de fazer o mal? E incapacidade de fazer o bem de uma maneira rotineira, de uma maneira contínua, constante, a ponto de agradar um Deus santo? Não tem poder para isso. Isso é lá liberdade. Liberdade mesmo é querer fazer o bem e fazer. E conseguir fazer. Mas essa liberdade, o ser humano, da maneira como nasce, ou seja, com o pecado dentro, afastado de Deus, o ser humano não tem. Essa liberdade só vem com o conhecimento da verdade. Ou seja, da palavra de Deus em primeiro lugar, daquilo que é rigorosamente correto, que vem da boca do próprio Deus. João 8:32, tem uma passagem que fala precisamente desse tipo de liberdade, quando o Senhor Jesus Cristo diz, João 8:31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se fala em liberdade para um livre. Só se fala em liberdade para quem é escravo, ou para quem é preso, de alguma forma. Só tem sentido isso. Ninguém vai comemorar a liberdade se já está livre. Mas então Jesus diz, vos libertará, vocês estão presos. E aí ele poderia dizer para qualquer ser humano, qualquer um. E vocês só vão realmente ser libertados quando conhecerem a verdade, conhecerem a palavra de Deus, e essa palavra de Deus for tomando conta de vocês, a ponto de, aí um outro passo mais profundo nesse pensamento, é que esse conhecimento da verdade só vem com a abertura do coração ao próprio Cristo, que se autodenominou, noutra passagem, João 14:3, não precisa ir lá,
Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. As Escrituras falam da verdade, ensinam a verdade. E elas têm poder, porque Deus está por trás e mexendo no coração de quem se expõe à verdade das Escrituras. Tudo bem. Mas a rigor, como se Cristo dissesse, a rigor, a verdade sou eu. A verdade não é um livro. Eu sou a expressão da própria verdade. Eu sou o verdadeiro. Não é que eu digo a verdade. Não é só que eu não minto. Não é isso. É muito mais do que isso. É a verdade personificada, Jesus Cristo. Então, tudo que vem dele, inclusive a inspiração que o Espírito dele, o Espírito Santo, coloca na mente e no coração dos que escreveram a Bíblia, está a verdade. Então, nesse sentido, podemos dizer a Bíblia é a verdade pura, porque vem do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é a verdade básica em essência. Então, o crente, voltando um pouco, esse está livre do pecado, está liberto em dois sentidos diferentes. Gostaríamos que fossem iguais, mas não são ainda nesta vida aqui. Primeiro, ele está completamente livre do pecado em termos judiciais. Ele está justificado diante de Deus, ele é considerado justo, quite com a justiça divina, pronto, acabou-se. Está aceito na família divina e vai para o céu. Completamente livre de qualquer resquício de pecado, porque se houvesse algum resquício de pecado, a santidade de Deus iria captar e o Deus juiz ia dizer condenado. Então, estamos completamente livres. Por outro lado, como é que você está livre e você peca? Crente peca e não gosta. Gosta e não gosta, porque ninguém peca à força. Você peca porque gosta. É uma pena, uma desgraça, mas é. Então você peca porque gosta, mas logo depois desgosta. E é uma luta, e fica com raiva porque gosta. E gostou, já tinha prometido que não ia mais fazer, mas fez de novo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Todos nós, infelizmente, menino, maduro, velho, todos nós, crentes, sabemos disso. Seja como for, promete que não vai mais fazer, não quer fazer e faz. Cadê minha liberdade? Aí eu digo, é uma liberdade diferente da outra que é absoluta, que vem de um decreto de Deus e de nos ter feito filhos dele. A outra liberdade, essa aqui ainda é variável, essa liberdade na prática de não pecar, porque nós ainda, faz parte do plano de Deus, ainda nos manter com a carne dentro. Por que ele fez isso? Porque esse é o plano dele, poderíamos falar bastante e tal, mas talvez nem entendesse, iríamos entender de uma maneira completamente... É tudo, porque é um Deus misterioso e tem os planos dele. Mas, seja como for, é fato, nós já temos pecado. O pecado ainda nos atrapalha. Mas ele não domina mais o crente se o crente não quiser. Não domina. Que agora o crente tem poder próprio para dominar o pecado. Não! O crente tem à disposição dele um Espírito divino, todo-poderoso, que está ali, pronto e desejoso de nos ajudar. E aí entra a vontade do crente, entra o desejo do crente de querer ajuda. Ele vai ter uma grande ajuda. Então, uma ajuda plena e total, como alguns crentes, entendo eu, alguns estudiosos, entendem errado. Na minha opinião, alguns acham que o crente pode atingir, nesta vida, o estado de perfeição. E que ele deseja ser santificado e se entrega a
a esse processo de uma maneira tal e pede ao Espírito Santo, que o Espírito Santo o vai santificando e vai fazendo diminuir nele a carne, e no fim a carne morre completamente ainda nesta vida, e ali está um santo perfeito, total, antes de partir para o céu. Não vejo absolutamente esta doutrina nas Escrituras, muito ao contrário, não vou nas passagens, porque eu não quero me desviar da pregação, e o fato é que nós vamos conviver com o pecado mesmo. Já que é assim, a nossa liberdade não vai ser 100%, em momento nenhum. Mas, potencialmente, nós estamos libertos, porque a nossa vontade vai ser extremamente importante para a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que, no fim, é o Espírito Santo que mexe com a nossa vontade também, mas isso chega a um ponto na soberania de Deus que nós não podemos mais ultrapassar. Seja como for, entenda que a sua vontade é muito importante, está sendo trabalhada. E a sua mente, seus desejos, seu coração, a Bíblia fala muito nisso. Desejo do crente, a dedicação do crente, a firmeza do crente em perseverar. Aí o Espírito Santo honra e lhe dá vitórias enormes contra o pecado. Então, o crente, sim, tem uma possibilidade muito grande, eu poderia dizer ilimitada, de ser livre do pecado, mesmo não sendo totalmente nesta vida, só quando chegar no céu. Seja como for, coloque na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, fazer o bem e agradar a Deus. O que era impossível para você antes da sua conversão, agora está plenamente ao seu alcance. Ok? Você tem o Espírito Santo que lhe santifica e muito atento para o seu próprio desejo, sua própria disposição. Voltando aos nossos judeus, tudo indica que eles não quiseram essa falsa liberdade. Bacana isso. Não, e sem Deus a gente não quer, não. Ou seja, era real. Eles queriam a companhia de Deus e consideraram a notícia que Moisés deu de que Deus não iria mais com eles uma má notícia. E se entristeceram. E eles queriam que Deus fosse com eles, mesmo correndo o risco de serem consumidos. Vocês estão chorando aí? Deus me disse, lá no monte, eu não vou com eles para não consumi-los. Porque se eles continuarem procedendo dessa maneira aí, com 40 dias você lá em cima comigo no monte, eles se desviam a tal ponto, eu vou destruir esse povo rapidinho, porque não dá. É por isso que eu não vou. É óbvio que Moisés transmitiu isso para eles. Desse jeito, vocês vão ser destruídos. Ele disse, eu não estou imaginando não, gente. Ele disse lá no monte para mim agora há pouco tempo. É muito interessante isto. E eles, tudo indica, está certo. Pois está certo. Mas nós queremos assim mesmo. Isso é bonito. Isso é bonito. Que Deus exige mais daquele que chega mais perto dele, exige. A quem muito dá, muito se lhe pedirá. Aquele que está no papel de liderança, ele vai ser mais cobrado do que o outro. É certo. Alguns se admiram porque leem biografias de grandes crentes e sofrem. Aí o pobrezinho do crente fica lá triste. Como é que Deus deixa sofrer um irmão desse, uma irmã dessa, uma família dessa, tão fiel? Como é que pode? É por isso mesmo. Não é como é que pode. É o motivo. Aquilo que você está estranhando é o motivo.
Deus cobrou muito deles porque eles eram fiéis. E faziam questão de andar perto de Deus. Vocês vão sofrer, mas eu quero assim. Tem muita perseguição aqui nesse reino, nesse local, nesta época, nessas circunstâncias. Você está sabendo que os crentes estão duramente perseguidos. Estão, Senhor. Estão proibidos de se reunir, eu sei, nós vamos nos reunir escondidos. Mas se pegarem, vocês podem ser queimados. Mas nós queremos a tua presença. Queremos te adorar. É isso, a transação crente-Deus, Deus-crente, é essa. Eu faço questão da tua presença. Você está pronto para pagar o preço? Jesus perguntou. Algumas vezes a discípulos, vocês estão sabendo o que estão pedindo? Vocês estão querendo o preço? É lindo isto. Lindo isto. E fica com você. Novamente lá vem eu colocando peso na sua decisão. Você decida. Quero não. Já tenho muito sofrimento com o meu filho que nasceu doente, ou outro que tem problema, ou eu não sou muito bom de negócio, vivo perdendo dinheiro e começando tudo de novo, eu sou desajeitado, eu sou isso, sou aquilo. Já tenho problema o suficiente. Sem falar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos vizinhos. Ainda tem mais esse, que se eu for andar perto de Deus, Ele vai exigir muito de mim, Ele vai providenciar para que eu sofra um bocado. Não, obrigado, eu passo. Tá bom. Vocês querem saber quantos por cento de crentes agem assim? Talvez não de uma maneira tão consciente, tão fria, que chegou um dia na vida e disse assim, eu passo, eu não quero muita presença, eu não vou aprofundar muito com Deus, não. Sei lá, é um Deus muito forte, santo demais. Não. O dedinho dele é muito pesado. Não. Eu sou crente, eu aguardo no céu, e eu peco, eu sou fraco. Não. Vocês sabem quantos por cento dos crentes agem assim? Não tenho a menor ideia. Esse é o seguinte, é um percentual que eu acho significativo. Seria bom poder dizer quase zero. Mas eu acho que não é, não. Especialmente se formos levar em conta a questão da, como eu disse, de não ser uma decisão clara, formal diante de Deus. Eu acho que são pouquíssimos os crentes que chegam a esse ponto. Eu não quero a companhia de Deus mais profunda. Quero Deus, sou crente, mas eu fico por aqui mesmo. Tenho muito o que fazer aqui, tenho muito trabalho, mal dou conta das minhas obrigações, como chefe de família, ou como esposa, como mãe. Não, estou topado já aqui. E eu fico com Deus assim como eu estou. Você tem coisa de crente? 20. Pois é. E a sua vida cristã é essa. Seus costumes, seus exercícios espirituais, suas orações, seu envolvimento no trabalho de Deus, na igreja, ou extra-igreja, mas ligado com a igreja. É isso aí, a sua vida sua meditação, seus pensamentos, suas leituras, o que você vê nos vídeos, essa é a sua vida cristã. 20 anos de crente. Tá bom. Então, alguém assim está quase dizendo, eu fui por esse caminho, eu nem percebi direito, eu reconheço, puxa, como 20 anos passam rápido, mas olhando para trás, o que eu fiz para me aproximar, para valer de Deus e disse, Senhor, me ajuda no que vier. Não é que eu estou pronto para sofrer, não, porque ninguém está pronto para sofrer coisa nenhuma. Eu estou pronto para entrar numa vida que provavelmente trará sofrimento, isso eu estou pronto. Mas para o sofrimento, estou pronto de jeito nenhum, me ajuda, me capacita. Mas não é que está pronto. Não, pastor, eu estou só esperando ficar pronto para sofrer. Vai esperar até o seu túmulo, se Cristo não voltar antes. Porque você não vai estar pronto para sofrer nunca. Pelo menos é a minha experiência pessoal comigo mesmo, é as coisas que eu leio das pessoas e tudo. Não está pronto. Agora, está pronto para uma situação de enfrentar
e saber que virá dificuldades. É totalmente diferente. Mas eu aguento aquela dor. Eu aguento aquele sentimento com relação ao meu filho, ao meu pai, ao meu amigo, sei lá. Eu aguento, pode vir, porque eu sou fiel a Deus, eu aguento. Aguenta não, você é mole, você é frouxo, eu também, por nós próprios. Agora, com Cristo, com o Espírito Santo, gigantes. Você pode ir para uma fogueira cantando, do jeito que os mártires que você admira foram. Você pode ir para uma fogueira cantando. Eu nem me imagino isso, claro que você não se imagina, imagina berrando. E talvez até negando Cristo antes de ir. Não sei. Porque dependesse da minha própria força, eu não quero nem pensar. Frouxo como eu sou. Não. Agora, em Cristo, somos gigantes. Mas deixa que Ele traga os sofrimentos. Quando e se trouxer, não se admire. É isso. Agora, por isso, deixar de buscar a presença de Deus, sabendo que vai ser uma presença exigente. Vai. Exigente. Eu quero santidade. Você quer chegar cada vez mais perto de mim? Quero. Se torne cada vez mais santo. Eu não já sou santo no Espírito Santo? Você já é santificado, já é uma pessoa aceitável à minha presença. Mas o seu andar não está muito santo, não. São coisas diferentes. O seu andar vai ser santo no céu. Agora, mais ou menos. Então, você quer chegar perto de mim? Quero. Mais do que já está em Cristo? Mais. Pois, trate de aumentar a sua santidade. E a santidade não está no mundo, não, viu? Não está nas coisas que tem por aí. Não, a santidade está em coisas difíceis. Nesta vida aqui. Então, você está pronto? Essa é a posição bonita do crente. Quer dizer que Deus vai ser cada vez mais exigente comigo, à medida que eu vou chegando mais perto dele. Vai. Agora, esse é um lado da moeda. Eu queria tirar mais 1 hora, mas não, como estou com 1 hora. Vou terminar agora minha meia horinha mesmo. Mas, poderia falar muito, claro, sobre o outro lado da moeda. Então só vem lapada, porque chega perto de Deus cada vez mais. O que vem é sofrimento, é morte na família, o que vem é até uma fogueira lá na frente. E assim não, quem disse que é só isso? E por que você acha que o irmãozinho estava na fogueira cantando? Porque ele estava fingindo. Você acha? Você acha que ele estava fingindo? Ele estava enlouquecido. Enlouquecido de poder do Espírito Santo. Se apossou da mente dele, se apossou das sensibilidades dos nervos dele. Ele estava delirando, mas um delírio dado por Deus, vibrando, voando, no melhor sentido da palavra, cantando com fogo e tudo. Leiam as biografias, estão lá. Eram crentes como nós. Como nós. Teve um que recusou, que ficou com medo da tortura, aí negou Cristo. Aí depois voltou atrás. Amigo do rei VIII. Aí depois confessou Cristo de novo. Aí apertou mais ainda. Thomas Cromwell é o nome dele. Aí, no fim, coitado, você vai assinar um termo renegando Cristo. Assinou. Quase morre, se consumindo por dentro. Crentezão. Morto de tristeza, de arrependimento, de tudo. No fim, foi para um dos julgamentos e todo mundo satisfeito, porque agora ele ia ser aprovado pelo reino e pelos os papistas da época e tal. Ele já tinha escrito a declaração, estava agora só uma formalidade. Aí, na hora H, ele surpreende todo mundo e disse: o que eu assinei não vale. Não vale. Volto atrás de novo. E outras palavras lindas lá. Fogueira. Ok. Quando chegou na hora do fogo lá, ele pegou a mão deles,
eu só entro no fogo depois que esta mão estiver completamente queimada, porque foi esta mão que assinou aquele documento miserável e cumpriu. Botou a mão no fogo antes, e claro que os homens que estavam lá colocando, que queimam o outro, os carrascos lá, permitiram ele fazer isso. Isso ele colocou a mão no fogo lá e segurou até a mão mirrar, toda queimada, aí só quase a cinza já. Aí ele se dignou a entrar no fogo e lá morreu um testemunho belíssimo, belíssimo. Então a mão assinou, ele quis assinar, depois não quis, mas mostrou lá a fidelidade, o desejo de agradar a Deus, mesmo indo e voltando. Mas no fim estava lá e Deus deu um poder a ele absolutamente espetacular de dar um testemunho desse, como eu estou contando para vocês. Então, como eu disse, a vontade é grande de falar muito sobre as delícias que vêm sobre um crente que resolveu agradar e viver bem pertinho de Deus, com cobrança e tudo, com exigência e tudo, porque as exigências são benéficas, são para o nosso bem. E se alguém sabe dar prazer na mente humana, esse alguém chama-se Espírito Santo de Deus. Sabe dar alegria nas piores situações, coisa que não tem LSD que chegue perto. Não tem droga que chegue perto, que essas drogas devem ser muito, muito atraentes, e devem levar o ser humano para uma situação de delírio absolutamente espetacular, porque homens e mulheres inteligentes voltam sabendo que ali está o fim. Vão entrar e vão se viciar e destruir o cérebro, mas que vai se discutir o prazer em si que uma droga dessa dá. Claro que não se discute, deve ser algo espetacularmente agradável, uma loucura de gostoso, de bom, mas proibido para o ser humano, porque destrói a mente. E Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Talvez ele dissesse, não tomem drogas. Não, isso aí não resolve não. Agora o vinho dá prazer para eu embriagar? Dá, enquanto está naquele estado. Sim, a droga dá prazer? Dá, mas não é por aí, não é o caminho. Você quer o caminho? Se encha do Espírito Santo. Quer se embriagar? Se embriague para valer. Quer entrar numa nice? Entre, mas numa nice, usando a palavra, de uma maneira, agora eu quero mudar o sentido, de algo extremamente agradável, mas aprovado por Deus e dado por Deus. Você quer prazeres indizíveis para a sua mente, para a sua alma, para o seu espírito? Chegue perto de Deus. E os sofrimentos são quase secundários, perto do prazer que você vai ter dentro da sua alma. Eu quero terminar numa observação dos versículos 2 e 3, que eu já passei, mas é muito interessante, vai ser bem rápido. Então, voltando aqui para Êxodo 34, 2 e 3, 33, 2 e 3, olha que coisa interessante. Enviarei o anjo, Deus falando com Moisés, né? Eu voltei um pouco na história. Êxodo 33, a mesma passagem. Enviarei, Moisés está lá em cima com Deus no monte, e Deus comunicando que não ia mais com eles e tal, mas um anjo comum dele e tal. Já falei isso tudo. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, sobre para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque tu és povo de dura cerviz, para que eu te não consuma no caminho. Eu fico imaginando, Senhor, tem um problema aqui. Tu está falando com Moisés. Não está falando com o povo, não. Eu sou Moisés. Eu acho que eu estou bem contigo. Aliás, eu não estaria nem aqui contigo no monte se não tivesse em comunhão contigo de uma maneira aceitável diante de ti. E tu está dizendo que eu sou de dura serviço, que eu vou ser consumido, que tu não vais...
Senhor, eu não sou o povo, não. Não me confunda, Senhor. Aos olhos de Deus, Moisés se identificava tanto com o povo que Deus via como se um fosse o outro. E eu aplicaria isto imaginando um diálogo absolutamente empolgante, imaginário, entre Deus chegar para um crente e dizer: você está com problema? Não estou satisfeito com você. Nem estou tendo prazer na sua companhia, acho que nem vou lhe acompanhar mais. Senhor, há meses que eu estou numa fase tão boa, espiritual, em comunhão contigo. Meus pecados têm diminuído? Tenho, infelizmente, mas corro para ti, confesso, e entendo que o teu Espírito Santo me dá paz. Estou alegre, acho que uma alegria fruto do Espírito Santo. Vários problemas ao meu redor, mas mantenho a alegria. Senhor, eu estou confuso. Aí Deus diria: eu sei muito bem que você está andando muito corretamente diante de mim. É porque eu estou me referindo à sua igreja, ao corpo da qual você é membro, inseparável. E eu sei que você sempre luta por essa igreja e se preocupa com a saúde dessa igreja. E você ama essa igreja. A igreja não vai bem. Então quando eu estou dizendo tu, não estou satisfeito contigo, é porque tu fazes parte, aos meus olhos, tão integrante. Tu se identifica tanto com esta igreja que para mim já estou misturando uma coisa com a outra. Tu pessoalmente vais bem, mas a tua igreja não vai. Então tu não vais num certo sentido. Irmão, já pensou na honra de você ser tão identificado com a sua igreja local, pelo que você a ama, pelo que você a serve, pela qual você ora, tão identificado diante de Deus, que ele iria lhe confundir, entre aspas, claro. Falando com você como se estivesse falando com a própria igreja. Já imaginou a honra? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a querer praticá-la, querer praticá-la, querer praticá-la. Senhor, o nosso querer precisa ser muito mexido. Sei que Tu és soberano, sei que Tu estás detrás do nosso querer, mas isso não deve ser levado em conta no efeito prático do crente entender que ele precisa trabalhar o seu querer, que não tem no mundo, não tem pregador no mundo, não tem Bíblia no mundo, não tem nada que vá resolver. Mexer com o coração de um crente se ele não quer, se ele se fecha e não quer a tua ajuda. Não quer entrar nos teus caminhos de uma maneira mais profunda, não quer se enveredar por esses caminhos espetaculares de um crente fiel, com as dificuldades e sofrimentos inerentes que serão trazidos também à cena, mas são secundários comparados com a pura alegria que esse crente vai sentir no coração por ser íntimo a Ti, em Cristo. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos e louvamos. Amém.